uma gigante da saúde com potencial de rentabilidade por volta de 20%. Uma empresa sólida e previsível que hoje é referência em dividendos na bolsa. Um fundo imobiliário de shoppings com chance de retorno em 2 dígitos e uma ação internacional para proteger o capital do investidor. As principais recomendações de investimento para o mês que começa, você confere tudo agora. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todo mês as melhores oportunidades de investimento e começar a ganhar tempo para cuidar da sua carteira. Está no ar o Onde Investir em Outubro. O mês de outubro começa com um cenário de 2 pesos e 2 medidas para o investidor. De um lado, o otimismo segue firme na Bolsa Brasileira. De outro, a Selic alta continua jogando contra a economia real e pressionando o custo do dinheiro. A política praticamente dominou o noticiário em setembro, e isso não deve mudar, pelo menos no curtíssimo prazo. A aproximação diplomática entre os presidentes Lula e Trump trouxe um respiro de otimismo para o mercado local. Isso, inclusive, impulsionou o principal índice da Bolsa Brasileira, que flertou com 150 mil pontos, com a volta do investidor estrangeiro. Mas atenção, a volatilidade deve permanecer alta. O noticiário local e a instabilidade fiscal seguem no radar, e esse é um risco que pode dar os tons das correções no mês. Por isso, o Banco Central do Brasil reforçou o tom duro. A sinalização é clara. A elevada taxa de juros brasileira em 15% ao ano deve permanecer por bastante tempo. É com essa Selic a 15% que vamos encarar a temporada de resultados do terceiro trimestre, que começa em meados do mês. Surpresas negativas podem desanimar o mercado, que se acostumou com balanços melhores do que o esperado. Isso, claro, é fundamental para a nossa conversa sobre ações, dividendos e fundos imobiliários mais adiante. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve finalmente deu início à tão aguardada e pressionada flexibilização nos juros. Por enquanto, a redução tem sido cautelosa, já que os governadores do Fed ainda monitoram o mercado de trabalho. As tarifas de Trump contra o mundo e a geopolítica ainda ditam boa parte do rumo dos mercados globais e o comportamento do dólar, que segue enfraquecido. A flexibilização lá fora abre espaço para a diversificação das ações internacionais, que estavam de olho basicamente nas ações de tecnologia. É com esse cenário que a gente vai descobrir agora onde investir em outubro. E para começar o programa de hoje e traduzir esse cenário macro em boas oportunidades reais de investimento, já estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ações brasileiras. Lari, obrigada pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui mensalmente para falar do cenário para a Bolsa. A Bolsa sobe cerca de 20%, mas aquele investidor que não conseguiu participar desse ali, ainda dá tempo para entrar em outubro? Sem dúvida, eu diria que sim, porque esses 20 e poucos % que o Ibovespa sobe esse ano, na verdade, eles enganam um pouco, né? Porque primeiro que a gente partiu de um patamar muito deprimido no final do ano passado, né? Que em novembro e dezembro de 2024 o Ibovespa caiu 18%, somente em 2 meses. Então a gente partiu de um valuation, assim, 6 vezes lucro, né? Isso para o Ibovespa, excluindo Petrobras e Vale. Agora, né, com essa alta, a gente está em um múltiplo PL para os próximos 12 meses de mais ou menos 9,8, 9 vezes e meia, né? Excluindo aqui Petrobras e Vale. Parece caro, mas não é. Se a gente olhar para a média dos últimos 10 anos, esse múltiplo está em mais ou menos 12 vezes, né? A média aqui do Brasil de 2015 a 2025, que foi um período muito difícil para os ativos de risco brasileiros. Se a gente olhar para os nossos pares, México negocia 12 vezes, Chile negocia 12 vezes, né? Olhando aí a mesma janela. Então, mesmo quando você olha para o mercado como um todo, né, assim, não dá para dizer que está caro, né? As ações brasileiras ainda são muito baratas, né? Aqui mesmo tirando esses elefantes que jogam o múltiplo para baixo. Agora, certamente tem muita coisa que andou bastante, né? E eu acho que é nesse momento que a seleção de ações faz mais diferença ainda, pensando que a gente está, inclusive, na cara da temporada de resultados. Então, eu acho que ainda é o momento de escolher as líderes do seu setor, as empresas com uma alavancagem controlada. Eu estou aceitando uma alavancagem até um pouquinho maior agora, mas não aquela alavancagem que chega a ser perigosa, porque o juro ainda está muito alto no Brasil, empresas em bom momento operacional, né? E que tem gatilhos de curto prazo. Eu acho que é isso
isso é importante, principalmente quando a gente pensa em alocação mensal, nessa alocação de curto prazo. Sua carteira das 10 ideias tem um desempenho ainda melhor do que o Ibovespa, subindo quase 30%. Qual é o motor das suas escolhas? Eu não atribuiria esse resultado a nenhuma ação específica. Eu acho que foi um conjunto de ações, né, uma carteira vencedora nesse ano, que a gente adotou exatamente essa estratégia. Pegar as líderes de cada setor, né, com um valuation atrativo, com um bom momento operacional, né? E mais importante ainda, a gente manteve uma sensibilidade a juros maior do que o índice Ibovespa. E essa se provou uma estratégia muito acertada, foi uma estratégia que a gente foi construindo ao longo do ano, a gente não começou o ano assim, a gente começou o ano com uma carteira bem mais defensiva, bem mais alocada em dólar, mais conservadora, e à medida que a gente viu esse cenário de corte de juros sincronizado se consolidar, começando pelos Estados Unidos, e em um segundo momento cortar os juros no Brasil, a gente começou a aumentar o risco da carteira. Então, eu destacaria aqui nomes como Itaú, que sobe 45% no ano, Porto, que sobe também seus 50%, Direcional, né, que dobrou desde que a gente colocou na carteira, e agora a gente está buscando fazer algum tipo de rotação setorial para justamente capturar algumas ilhas aí de valuation, de nomes e setores que ficaram para trás. E para outubro, como é que você escolheu ou encontrou as melhores assimetrias entre risco e retorno? Primeiro, a gente partiu do cenário macroeconômico, que se consolidou com o dólar mais fraco no mundo. Eu acho que isso é um ponto importante que aconteceu no mês de setembro, com o início oficial dos cortes de juros nos Estados Unidos, como a gente esperava, né? E esse carrego menor da moeda americana, né, o juro menor, diminui a atratividade da divisa americana, mas isso se soma a uma série de fatores que já vem diminuindo a atratividade do dólar, né? Aí cito alguns aqui de forma breve. A incerteza na política econômica de Donald Trump, preocupações com o fiscal, com o governo americano enfrentando o risco novamente de paralisação da máquina pública, enfim, uma série de fatores, né, que diminuem essa força do dólar, estimulam a rotação para mercados emergentes e o investimento em ações voltadas à economia doméstica, né? Então, com isso em vista, a gente reduziu um pouco a exposição da carteira em dólar, embora a gente permaneça com uma exposição relevante, e adicionou 2 nomes voltados para a economia doméstica. Um nome do setor de saúde, que está entrando pela primeira vez na carteira 10 ideias, né, e tem um motivo específico, que é Redditor, e um outro nome que está retornando à carteira 10 ideias, que é Direcional. Essa aí uma incorporadora de baixa renda, né? Então a ideia foi um pouco aumentar um pouquinho ainda mais a sensibilidade a juros, mas por meio de nomes com muita qualidade em execução, né, em bom momento operacional e com valuation razoável. E quais os riscos que os investidores não podem ignorar agora em outubro? Olha, globalmente, eu colocaria o principal risco como a volta daquela tese de excepcionalismo americano. Como que isso poderia acontecer? A gente voltar a ver leituras de atividade forte nos Estados Unidos. Porque o que impeliu a autoridade monetária americana a cortar os juros agora foi justamente o enfraquecimento do mercado de trabalho. Então, se a gente vê esse mercado de trabalho voltar a ganhar força de forma consistente, a ponto de interromper o ciclo de corte de juros, eu acho que isso pode representar uma parada técnica nessa tese de rotação de capital para emergentes. No cenário local, acho que a questão eleitoral vai fazer cada vez mais preço. Agora a gente está exatamente a 12 meses da eleição presidencial de 2026 e acho que qualquer mudança no cenário, né, um aumento da probabilidade, né, do governo de situação permanecer no poder, eu acho que isso poderia machucar, né, uma diminuição da probabilidade de um governo mais pró-mercado, mais centro-direita, também poderia atrapalhar. Agora, a gente pensa nisso e se defende disso como? Estando com empresas que performam bem operacionalmente, independente do cenário econômico, né? Então, aquelas empresas que têm alavancagem equacionada, né? Que têm um motor de ganho de mercado próprio, que têm vantagens competitivas versus os seus concorrentes, né? E que têm, então, um valuation razoável, né? Porque, assim, você quer perder dinheiro, você comprar uma empresa muito cara, que ela precifica um cenário tão bom que qualquer decepção, né, engatilha ali uma correção muito grande. Então, a gente evita esse tipo de nome e procura estar nos nomes com valuation razoável e boa qualidade operacional. Isso significa, então, que é melhor o investidor se posicionar naquelas que ficaram um pouco mais baratas do que aquelas que se deram melhor em setembro?
Não necessariamente, porque às vezes, né, eu acho que no final das contas a sua pergunta é assim, é melhor você fazer uma compra de oportunidade, né, como um investidor de valor, ou você fazer um momentum trade, né, exatamente, comprar o que está subindo e vender o que está caindo, né, e o mercado tem ciclos, assim, tem momentos que ele é mais de momentum trade, tem momentos que é mais de reversão à média, portanto a compra de oportunidade ela acaba rendendo mais, né, mas eu acho que é muito difícil você precisar qual é o timing que cada estratégia dessas funciona, né? Então, o que a gente faz é comprar boas empresas a um preço abaixo do que a gente acha que ela vale, consideravelmente abaixo, né? Porque a gente busca essa margem de segurança e que tem gatilhos de curto prazo. Então, assim, no final de outubro, né, começam a ser divulgados os balanços referentes ao terceiro trimestre de 2025, ganha mais força no início de novembro, ali na primeira quinzena, que é o prazo regulatório, mas o mercado começa a antecipar. Então, assim, a partir de outubro você já vai ver performando melhor as empresas que têm uma expectativa de resultado melhor, né? E o contrário é verdadeiro para as empresas que têm uma expectativa de resultado pior, né? Então, o mercado antecipa, não tem jeito. Então, a gente olha para esse tipo de gatilho também. E para fechar o bloco, qual que seria aquele setor ou melhor ação que você falaria para se investir agora ali dentro, claro, da sua carteira das 10 ideias, mas aquela que teria ali um pontapé inicial ali para se dar bem em outubro? Eu vou citar aqui Redditor, né, que é uma novidade não só da carteira, mas uma recomendação de compra recente da Empíricos, né? Primeiro entrou na carteira exclusiva para os nossos assinantes e agora está entrando na carteira mensal. É uma operadora de hospitais, né, que tem um histórico aí de quase 40 anos de atuação no mercado, uma empresa familiar, que é a líder do setor no estado do Rio de Janeiro, que mesmo assim tem só 19% de participação de mercado no maior estado em termos de presença dela, né? Então, o setor de operação hospitalar é um setor muito fragmentado no Brasil, tem bastante oportunidade de consolidação e crescimento, e a Redditor, com um balanço menos alavancado, ela se coloca como uma consolidadora natural do setor nesse momento de juro alto, né, que a gente vê muitas operadoras menores acabando passando por dificuldades operacionais, né? Recentemente, a Redditor se juntou à Sul-América, na verdade ela comprou a operadora de saúde Sul-América, né? Então ela deu de certa forma, uma verticalizada na operação, então isso traz inclusive, né, um motor de demanda bem firme para os hospitais que ela inaugura. Então ela vai lá, inaugura os hospitais, parte da demanda, né, para popular esses hospitais vem da própria seguradora dela, que é a Sul-América, que tem uma aderência muito grande ao tipo de hospital da Redditor, né, que é um hospital mais voltado para a alta renda, que é justamente mais o público da Sul-América, né? E negocia a um valuation super atrativo quando a gente considera tanto a rentabilidade dela quanto o crescimento dela. A gente projeta que a companhia nos próximos 3 anos deve dobrar o EBITDA dela, isso na esteira da inauguração de novos hospitais e aumento do número de beneficiários da Sul-América, com uma rentabilidade, um retorno sobre capital investido próximo de 20%. Então, assim, se você olhar para outras empresas na Bolsa que têm essas mesmas características de crescimento sustentável e rentabilidade muito atrativa, você não acha elas negociando a 16 vezes lucro para os próximos 12 meses, né? E a Redditor é um desses casos. Então, não dá para dizer que é um múltiplo de graça, né? Porque 16 vezes, quando você olha aí para o Ibovespa, acabei de falar, mais ou menos 10 vezes, né? Então, não é exatamente de graça, mas execução superior merece um prêmio, né? E quando você compara com outras no mesmo patamar, ela está até com um preço bem razoável, tá? Se a gente olhar para outras empresas aí com esse mesmo patamar, tem empresa negociando a 22 vezes, a 20 vezes, né? Então, é bem atrativo, a gente espera que tenha um bom resultado aí no terceiro trimestre, então tem gatilho, né? Então, colocaria aí como principal nome do mês de outubro. E você conferiu 2 das 10 ideias para a carteira de outubro. Para conferir o relatório completo e todas as indicações, só clicar no link da descrição do vídeo, de graça. Hora de falar sobre a carteira de dividendos para investir em outubro. Rui Hungria já está aqui com a gente, justamente para falar sobre essas ações boas pagadoras de dividendos. Rui, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Rui, a renda fixa está fortíssima, 15% ao ano, mas os dividendos também não param de pingar na conta dos investidores. Essa renda passiva é a prova de juros altos?
A gente tem que lembrar que existe sempre um meio termo aqui, né, quando a gente fala de empresas pagadoras de dividendos, né, porque existe muito aquelas pessoas que amam renda fixa porque tem aquela certeza que vai cair, né, um rendimento ali mensal, trimestral, e tem aquelas empresas que às vezes não pagam nem dividendos, são endividadas ou tem um fluxo de caixa pobre, não consegue gerar, né, caixa para distribuir dividendos. E existem aquelas empresas que, assim, apesar de não serem renda fixa, né, como você falou, elas têm uma previsibilidade de geração de caixa tão forte, né, tem uma previsibilidade ali no negócio tão grande, que elas conseguem distribuir dividendos ali com uma certa recorrência, né, algumas mensalmente, algumas trimestralmente, assim por diante, né. E, então, assim, o segredo para o investidor que gosta de dividendos, né, muitas vezes está justamente nessas empresas que têm uma previsibilidade de resultados muito grande, né, e você consegue colocar ali 3, 4, 5 empresas na carteira e você consegue ter essa renda, porque às vezes uma não paga um mês, mas paga o outro, aí a outra paga a cada 3 meses. Quando você junta todas essas empresas, você olha no seu calendário ali de recebimento de dividendos, você vai ver que todo mês vai estar pingando alguma coisinha, né? Então, esse é o grande segredo aí para você montar uma carteira com uma renda passiva aí, né, de dividendos. E são essas empresas que a gente busca quando a gente está montando aqui o nosso portfólio, né? Justamente essas empresas que têm um fluxo de caixa bastante previsível, modelo de negócio muito sólido, né? Para mesmo nesse ambiente com uma renda fixa aí de 15%, que não só joga os investidores normalmente para renda fixa, mas também atrapalha o resultado das empresas, mesmo nesse cenário essas companhias conseguem distribuir bons dividendos, né, e também atrair aí acionistas interessados nessa renda, né. Agora, outubro nos reserva o início da temporada do terceiro trimestre de resultados das companhias de capital aberto. Você está olhando para algum setor específico? Quais as melhores empresas aí que você está olhando já pensando nessa temporada que vai começar? Eu costumo dizer que normalmente essas empresas que têm previsibilidade grande de resultado, né, o fluxo de caixa bastante sólido, elas não são empresas que têm uma variabilidade muito grande, assim, né? O vento muda e o resultado delas muda drasticamente, né? Normalmente não é assim. O que eu tenho visto aqui é que alguns setores, a gente entrando nesse trimestre agora, já com uma Selic em 15%, as empresas mais ligadas ao consumo, o cíclico doméstico, elas devem apresentar resultados menos brilhantes do que elas apresentaram ali no primeiro e no segundo trimestre. No primeiro e segundo trimestre, essas foram as empresas que mais surpreenderam positivamente, mas era um ambiente diferente, era um ambiente que a Selic ainda não tinha pegado, né, de verdade ali na economia, e o que a gente tem visto aqui nos últimos meses, até alguns dados de varejo, que é o que a gente consegue medir ali com mais antecedência, alguns dados de varejo já apontando uma desaceleração mais forte, mostrando aqui que a Selic está fazendo o seu trabalho de conter a atividade, de conter a inflação. Por outro lado, isso também acaba afetando um pouco alguns negócios, né, principalmente esses mais relacionados aí ao crédito, mais relacionados ao consumo, né, então consumo discricionário, varejo de moda, né, alguns setores então acabam sendo um pouco mais afetados por esse cenário de desaceleração, né. Por outro lado, tem outras empresas que continuam navegando bem nesse ambiente ainda difícil. A gente tem visto as utilities conseguindo apresentar resultados bastante decentes. Os shoppings, né, por eles terem essa diversificação de resultados, não é só venda de produtos ali, você vê muita experiência, estacionamentos e assim por diante, cinema, lazer, né? Então, resultados que acabam não sendo tão afetados quanto se esperaria, né, de empresas aí mais ligadas ao consumo. Enfim, tem uma série de empresas que ainda vão conseguir apresentar resultados decentes, mesmo com esse ambiente de Selic elevada. E o que eu sempre costumo dizer, Paulo, é que você olhar um setor, né, e a partir desse setor você dizer não vou investir ou vou investir, é uma maneira que normalmente não é a melhor de você fazer, né? Normalmente existem empresas dentro de alguns setores que mesmo esse setor não estando ali tão bem posicionado para esse momento agora, né, macro, algumas empresas
podem conseguir sobressair. Às vezes elas podem até aproveitar a dificuldade das concorrentes para ganhar mercado, por exemplo, né? Então, é sempre aquela abordagem empresa por empresa que eu gosto de pregar, né, nas minhas análises aqui. E mesmo tendo algumas empresas aqui nesse mês, né, de alguns setores que podem não ser aí dos quais os investidores esperam os melhores resultados, ainda assim são empresas que eu gostaria de ter na carteira nesse momento, porque eu entendo que, primeiro, elas têm uma operação melhor do que as concorrentes, né? O caso da Gerdau, por exemplo, e além disso, ela já está com valuation bastante atrativo, né? Então, o mercado já embute um pessimismo tão grande, porque já se espera um resultado ruim, pode ser que ela surpreenda positivamente, né? Agora, a sua carteira de outubro tem algumas novidades. Qual foi o racional exatamente para você selecionar essas companhias agora como novidades para esse mês? Bom, a gente sempre tenta fazer essa diversificação, né? Primeiro, assim, tentar colocar empresas que estão negociando por um valuation interessante, empresas algumas que se beneficiem eventualmente num cenário de corte de juros nos Estados Unidos, numa melhora macro mais global, outras mais focadas aqui no ambiente doméstico, né, que podem se aproveitar aí de quem sabe, uma mudança aqui no discurso, né, do Banco Central, de uma perspectiva de corte antecipado de juros que pode melhorar o mercado aqui dentro, né? E também essa diversificação entre empresas que são muito mais defensivas, que aguentam porrada, que conseguem sobreviver e triunfar num cenário ainda mais difícil, se a gente não tiver uma sinalização de queda da Selic, ou se essa atividade realmente começar a ser bastante freada aí pela Selic elevada, mas também empresas que eventualmente vão conseguir se beneficiar se esse impacto da Selic não for tão grande, se a gente tiver uma perspectiva de cortes antecipados, né? Então, sempre uma carteira balanceada, tentando, né, nunca apostando de um lado só, porque isso pode acabar dando muito certo, mas pode acabar dando muito errado também. A gente sempre tenta fazer esse equilíbrio aqui na nossa carteira. E qual seria aquela ação dentre essas 5 escolhidas que você poderia dizer assim para não ficar de fora? Nesse mês, uma das empresas que a gente fez questão de colocar na carteira foi a Vivo, né? Quando a gente fala de dividendos, é um dos principais nomes da Bolsa Brasileira, né? Tanto em termos de yield quanto em distribuição total aí de proventos mesmo. Além disso, ela vem apresentando uma sequência de resultados bastante interessantes, né? Um negócio que era visto como um negócio muito chato, né? Telefonia, não era um setor tão atraente para o investidor que buscava ali crescimento elevado, mas ela tem conseguido mostrar um crescimento bastante relevante em fibra. O 5G tem se mostrado aí bastante interessante nesses últimos trimestres. Tem outras avenidas aí, ela oferecendo serviços para empresas, né? O B2B, ela oferecendo serviços de digitalização, cloud e outras soluções aí para outras empresas. E além de tudo isso, a gente ainda tem um componente de saber que ela é uma empresa muito previsível, né? Uma empresa que é praticamente uma utility, todo mundo precisa de celular, todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa, né, estar conectado, as empresas cada vez mais, as pessoas e assim por diante. E a Vivo, ela é papel central nessa conectividade, né? Então a gente entende que é uma empresa que, além desse crescimento, ela também oferece uma previsibilidade, geração de caixa e bastante dividendos aí para os investidores, tudo isso negociando por um valuation bastante atrativo, né? Você conferiu aí que Vivo e Gerdau estão na carteira de dividendos para outubro. Para conferir o relatório completo com todas as indicações, só clicar no link da descrição do nosso vídeo aí totalmente de graça. Terceiro bloco, e é hora de saber quais são os fundos imobiliários indicados para outubro. Para conversar com a gente, Caio Araújo, responsável pela carteira das Top Picks da Empíricos. Obrigada pela participação, Caio, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Paula? Eu que agradeço esse convite. Vamos lá. A Selic a 15% acaba se tornando um desafio para o investidor de fundos imobiliários. Como é que você montou a sua carteira para esse mês, diversificando mais entre tijolo, papel? Queria que você comentasse um pouco mais sobre a carteira de outubro. Legal, Paula. Bom, um ambiente de juros altos não é novidade nenhuma para o investidor de renda variável no Brasil, né? A gente já convive com esse cenário há algum tempo, há alguns anos, para falar a verdade, e isso não significa que teremos perdas ou que não conseguiremos alcançar bons retornos.
Na verdade, são nesses momentos de crise que a gente encontra até algumas oportunidades. O mês de setembro para fundos imobiliários foi muito positivo, é um exemplo disso. O IFIX, que é o índice do setor, subiu mais de 3% no período. E temos fundos aí subindo 7%, 8%. Já voltados para a estratégia justamente de queda dos juros mais para frente, que é algo que o mercado está olhando. Então, óbvio que a gente mantém uma alocação equilibrada, eu acho que isso é essencial para o investidor de longo prazo de fundos imobiliários. O crédito segue sendo um pagador de dividendos bem interessante, tem uns fundos de crédito, tem uns fundos de papel, mas sim, o posicionamento em tijolo segue muito interessante e conseguiu capturar bons ganhos nos últimos 2 meses, principalmente. Agora a gente tem praticamente um adiamento do corte de juros para o início da flexibilização de juros aqui no Brasil, que o mercado tinha antecipado para o final desse ano, está mais para o começo do ano que vem, primeiro trimestre, ainda muito sem identificar exatamente quando. Isso impacta diretamente nos fundos imobiliários? Olha, Paulo, eu entendo que sim, existe uma volatilidade envolvida no assunto, porque há uma divergência de opiniões com relação ao primeiro corte e também à intensidade do corte. Então, isso deve, de fato, ditar o tom do mercado num horizonte de curto prazo, desculpa. Então, esse vai ser um ponto, óbvio, determinante para a performance do IFIX ao longo dos próximos 3 meses, nesse finalzinho de ano, e vale citar também que as cotas já, de certa forma, anteciparam um pouco esse movimento de corte de juros, dado que a gente tem uma alta significativa do IFIX no ano. De todo modo, os fundos seguem bastante descontados na nossa percepção. Há também um prêmio interessante ali em uma eventual queda do juro real, que eu acho que tem também uma relação significativa ali com o valuation dos fundos imobiliários. Então, mesmo que a gente tenha essa recente alta, aliado a essas incógnitas envolvendo o início do ciclo de corte de juros, sigo entendendo que a posição em fundos imobiliários é interessante para o momento. Outro ponto de preocupação do mercado era a questão da tributação, a MP 1303 ali tributando ativos isentos. FIIs e FIAGROS acabaram ficando de fora numa decisão no fim de setembro. Isso acaba sendo o ponto positivo para se investir em fundos imobiliários neste momento? Então, Paulo, nós tivemos uma atualização do texto da medida provisória alternativa ao IOF, que de fato tributa os isentos, né? E essa atualização isentou os fundos imobiliários e FIAGROS, além de outros títulos semelhantes. Isso, na nossa percepção, diminui uma perspectiva de risco imediata para os fundos imobiliários, que seria a tributação de 5% sobre os rendimentos. É um fantasma que seguirá provavelmente assombrando a indústria de tempos em tempos, mas, de certa forma, para esse curto prazo, olhando já de olho na votação, entendemos que é um risco que diminui. Isso, claro, é um alívio, né? Investidores que estavam de olho, talvez para entrar, ou então para aumentar a posição, aguardando esse momento, agora podem estar um pouco mais confortáveis com a posição. E vale citar aqui, era uma alíquota relativamente pequena, né? 5%. Então, o mercado antecipou, de certa forma, esse movimento, não vimos oscilações tão significativas por conta disso, mas é importante citar também que existem alguns pontos ali da MP que ainda não são os mais sensíveis, mas que eventualmente carecem de um detalhamento. Isso no que diz respeito a regime contábil dos fundos imobiliários e obrigatoriedade de distribuição de rendimentos. Ainda assim, o ponto mais importante foi sanado por hora. Olhando para a carteira das Top Picks de outubro, o que você poderia falar assim, de grande oportunidade para esse mês? Legal, Paula. Nós temos reavaliado nas últimas semanas os fundos de shoppings. Entendo que os fundos têm uma performance positiva no ano, mas há um gap aí para capturar em termos de valuation. Fizemos aí algumas trocas táticas na carteira Top 5, que de fato tem esse perfil mais tático. Então o HSML 11, que é um fundo que subiu consideravelmente nos últimos 2 meses, nós optamos por desmontar essa posição e introduzir o Patria Malls, que é o PMLL 11, que é um fundo que a gente já conhece há bastante tempo. Ele era gerido pela Genial e foi adquirido pelo Patria, a gestão foi adquirida pelo Patria e agora está com uma nova cara, mas o portfólio é o mesmo e a gente já conhece há bastante tempo, já fizemos outras operações com o fundo, entendemos que ele está atrativo em termos de valuation, com potencial de 2 dígitos, e também temos um dos maiores cap rates da indústria quando a gente olha no âmbito relativo entre os pares, né, entre os outros fundos imobiliários do setor. Então, nós fizemos outras mudanças, mas entendo que essa seja a principal para se destacar aqui.
Pátria Malls entrou para a carteira das top picks de fundos imobiliários para este mês. Mas, claro, a carteira completa e todas as análises você confere no link da descrição totalmente de graça para você. Chegamos ao último bloco do Onde Investir em Outubro para falar sobre as ações internacionais para se investir no mês. Já estou aqui com o Enzo Pacheco, responsável pela carteira da Empiricus Research. Enzo, mais uma vez, obrigada pela participação, prazer tê-lo aqui. Fala, Paulo, sempre prazer estar aqui no Onde Investir. Bora lá falar um pouquinho então das últimas novidades vindas lá dos Estados Unidos, principalmente em relação à flexibilização da política monetária por lá e também a um dólar muito mais fraco que a gente aqui no Brasil tem se beneficiado. Como é que você tem ajustado a carteira e a sua avaliação sobre esse cenário internacional? Pois é, Paulo, a gente finalmente teve o corte de juros do Fed, né? A gente estava aí um ano aguardando um novo corte. A gente teve o início do afrouxamento monetário ali no final de 2024, teve 3 cortes, depois o Fed parou, e agora ele novamente voltou a reduzir os juros com aquele receio de que pode haver uma piora no mercado de trabalho, né? Os últimos dados do mercado de trabalho americano realmente vieram muito ruins. Então, a inflação ainda não está tão perto da meta, mas parece ser alguma coisa mais controlada, e o receio se virou para essa preocupação com a economia real, com o mercado de trabalho. Então, o Fed decidiu cortar os juros em 0,25%, amplamente esperado pelo mercado, e a expectativa ficou muito com o sumário de projeções econômicas, né, que você tem lá o gráfico de pontos que cada membro do FONC estima qual deve ser o patamar de juros para 2025, 2026 e por aí vai. E aí agora, né, com os dados que a gente tem hoje, a estimativa é de que o Fed ainda corte 2 vezes os juros até o final do ano. Pode ser menos, pode ser, eu entendo que pode ser no máximo 2 vezes, né? Isso não significa que ele vá cortar as 2 vezes. Então a gente tem que monitorar os próximos dados de, como eu falei, de emprego, que eu acho que se tornou a grande preocupação do Fed, mas não podemos deixar de lado os dados de inflação. O último PCI, ele veio em linha conforme esperado também, só que ele segue ainda nos 2,9, principalmente o núcleo, né, que é o principal, a métrica que o Fed utiliza, e a gente está longe ainda da meta de 2%. E nos últimos meses ele tem reacelerado. Então a gente tem que ter esse monitoramento, mas aparentemente o Fed está disposto ainda assim a cortar os juros agora em outubro. E isso deve impactar ainda mais o dólar daqui para frente, né? Se você tiver menos juros na renda fixa americana, os investidores vão buscar recursos em outros lugares. É o que a gente trata às vezes do carry trade, né? Você pegar o recurso numa moeda que pede poucos juros e você investe naquela moeda que ganha com juros mais altos. Então a gente tem visto a valorização do real frente ao dólar nesses últimos meses, e pode ser que a gente continue a ver esse movimento até o final do ano, se o Fed de fato cortar essas 2 vezes. O setor de tecnologia, claro, continua muito forte, mas neste mês de setembro tivemos algumas surpresas mais em relação à China. Baidu subindo 40% e Alibaba também quase 30%. Essas 2 ações estão na carteira ou estavam na carteira? As 2 ações estavam na carteira no mês de setembro, e para mês de outubro agora a gente vai manter apenas uma, depois eu falo qual vai ser. E aí, como você comentou, né, você teve essa temática da tecnologia, de inteligência artificial, e agora com esse sotaque, com esse aroma um pouco mais chinês, o que eu apelidei carinhosamente de yakisoba. Né? Então a gente vai ter essa mescla agora de empresas chinesas vindo ao mercado A gente já tem visto, na verdade, né, o governo chinês ele tem essa disposição de estimular a sua economia local, estimular as suas empresas para poder ser um competidor direto com as empresas americanas. Porque até então, o governo chinês estava vendo as suas empresas ficarem altamente dependentes da NVIDIA, por exemplo. E aí você teve toda aquela questão que o governo americano proibiu a venda dos chips da NVIDIA. Aí agora o governo chinês também está falando, olha, veja bem, eu não sei se eu estou tão disposto a comprar os chips, que pode ter alguma forma de controle pelo governo americano. Então eles estão tentando estimular cada vez mais essa tecnologia lá no gigante asiático. Então você já viu anúncios da Huawei, anúncios da Alibaba, da Baidu, fazendo seus chips, anunciando parceria com outras empresas. E eu acho que isso a gente não pode descartar. Um país como a China, que tem essa disposição para investir nessas gigantes nacionais, nessas campeões nacionais, a gente nunca pode abrir mão de uma parte da carteira estar investido nessa tese. E aí, pro mês de outubro, eu mantive as ações da Alibaba, mas reduzi o preço em relação ao que a gente tinha há muito tempo. Né? A gente vem carregando o papel da Alibaba
pelo menos há um ano, com um peso muito grande na carteira. Eu achava que o papel estava muito defasado em relação ao que aquela empresa poderia apresentar. Obviamente, você sempre tem os riscos regulatórios, os investidores sempre vão ficar ressabiados de investir na China e no dia seguinte some o CEO, não tem mais tantos dados da economia local. Então tinha esses problemas, fato. Mas a empresa, ela é uma das maiores empresas da China, ela é tida como uma Amazon chinesa. Então o nível de preço estava muito discrepante em relação à sua ação. Então acho que fazia sentido a gente ter aquele peso, mas como você falou, né, teve uma forte alta no mês, acho que é prudente nesse momento a gente reduzir. E a gente tirou as ações da Baidu porque a alta foi muito maior. E a Baidu ela ainda tem um problema um pouco maior do que a Alibaba, né? A Baidu, se a Alibaba é a Amazon chinesa, a Baidu é o Google chinês. E aí você tem uma receita ainda muito dependente da parte de publicidade, que pode ser impactada pela inteligência artificial. A empresa está investindo para também migrar os seus negócios, assim como o Google investiu, mas a alta de 40% me parece que é inevitável que a gente vai ter uma realização de curto prazo. Eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que a gestão de portfólio demanda que a gente, neste momento, reduza a nossa exposição em China. Então, a gente só vai manter 5% Ibaba, mas, de novo, eu ainda acho que a China é um player super importante na inteligência artificial nos próximos anos. Agora, tirando um pouquinho dos holofotes na China, como é que você pensou para essa carteira em outubro ali? Claro, pensando em tecnologia, mas também os outros setores ali também, que acabaram se dando muito bem também em setembro, conseguiram uma certa recuperação. Sim, e vamos lembrar, agora em outubro a gente vai ter o início da temporada de resultado do terceiro trimestre. Então, eu mantive uma exposição ainda significativa à tecnologia, mas mais principalmente algumas Big Techs. Então, a gente manteve a posição em Meta, por exemplo, porque eu acho que dentre as Big Techs hoje, mesmo tendo valorizado bem no ano, tem um patamar de valuation interessante. Como eu falei, a gente reduziu Baba e zerou Baidu, mas eu acho que uma outra ação que está no patamar interessante, que a gente inclusive aumentou a nossa posição, foram as ações da Coinbase, né, que é a principal plataforma de criptomoedas dos Estados Unidos. Ela não é a maior corretora do mundo, porque você tem a Binance, que é chinesa, mas nesse patamar de cripto agora, essa preocupação ainda com a inflação, e talvez você, mesmo com essa inflação, você tenha esse afrouxamento monetário, a tendência é que os investidores busquem os ativos de risco. E Bitcoin, criptomoedas, eu acho que ele vai se beneficiam naturalmente desse cenário. Eu acho que ele está bem posicionado tanto para um cenário de uma piora da inflação, quanto de um afrouxamento monetário. Então, acho que é uma forma da gente proteger o capital do investidor, se expondo, de certa forma, às criptomoedas. E a gente, inclusive, aumentou a nossa posição, né? A gente tinha 5% da carteira no mês passado e agora colocou a 10%, até porque eu acho que o patamar de preço da ação da Coinbase também está bem atrativo nos preços atuais. Você conferiu algumas das principais recomendações da carteira de ações internacionais para outubro. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição desse vídeo totalmente de graça para você. Encerramos mais uma edição do Onde Investir com os destaques e oportunidades que podem fazer a diferença na sua carteira este mês. Outubro começa com muita volatilidade política, juros altos, mas com a Bolsa Brasileira nas máximas. Vimos que há oportunidades claras, seja nas ações, nos dividendos que pingam ou nos fundos imobiliários mais defensivos e, claro, na diversificação global para proteger a sua carteira. Gostou das análises? Então aproveita, curta o vídeo, compartilha com quem precisa investir melhor e ative o sininho para não perder as oportunidades do mês que vem. A gente se vê e até lá!